Mama Mbemba Apocalypse Persévérance. Je suis confirmé à OPH, moi c'est la section Ararat de Boansa. En fait, moi je suis dans le Zolo, mais je suis dans le Zolo. Parce que maman habite dans le Zolo depuis octobre 81. Donc, je suis dans le Zolo. Le témoignage qui est paquet, il y a vraiment paquet, mais je suis aussi. Non seulement mes parents vivent, mais je suis aussi. Je témoignage, je vis en 97, un jour. Je suis à l'école, je suis à l'école. Je suis à l'entrée, je suis à poteau à courant. Et je suis à Nokaka. Maintenant, comme poteau à courant, je suis à chèque. Donc, poteau va appui, il y a beto, na cocotte na lupango. Mais moi, je me rends réellement compte que je suis à Nokaka. Journée, je suis à l'école, je suis à cuisine. Là, je suis à poteau, je suis à et du coup, l'air musimba ya ou masse ya courant mezo munu mume kangama na courant yu vraiment mume kangama mume yuma baba me krika ki apo me kufue apo me kangama na courant mama bet kotan me katuka me cuisa mezo oh dans le toit il va na tete betani samla Jésus bet me kote ve mum na pasi mum metal mum me kote na luzolo mum me bak baba na munyo tu di kanda munyo tu mum nat bana luzolo. Mais si je permets de pilier salama, à façon qui vendile. Moi, na me katuk na l'école qui kangam na courant. Vraiment Seigneur, aidez-moi. Et maman leur en zonzaka pilina. Yan me simbu munu contre poto, il na me tiré munu du coup courant nyos toujours munu, masse nyos ni zo munu. Ya disparaître mo futuka à la vie. Et non seulement il n'a pas témoignage qui paquet. Il n'a que démontré divinité ya papa Guy Emile fois si tu crois bon. Vraiment na munu. Papa Emile Nzambi. J'ai intégré la chorale parce que maman est choriste. Donc maman l'a venu cuisiner dans le temps ina. Venu cuisiner la chorale, moi vanette et moi la fille, j'avais au moins 7 ans ou 8 ans. Allez du coup un jour moi s'intéressais mais on a maman bobelangi na kona na la chorale natumunu. Maman aussi me bak munu, betu me kwenda. Yibet kona kum na la chorale pour la première fois bet longoka banzim katka na Angleterre. Et banzim ne bet longoka ya wa un mardi. Mais on voit na révision le jeudi, na voit na répétition. Papa m'a bonzo dans le temps t'as une toile ça chorale mais demander na ba choriste nan ken se souvenir na ba répétition banzim bet sala mardi. Vraiment attends moi tu vas se rappeler. Bon na bo fioti moi ni tel un peu beau ma na kuzonza après moi na yimba na sentiment. La sœur elle ça va na côté moi mais non oh. Mais yimba oh tu vois parce que peut-être se souvenir d'y et moi me ban lancer ba refrain me ban lancer solo moi me rappeler ba banzim bet longoka mardi du coup il y a ça qui lengi na ba choriste nyonso et voilà manière ça là qui est moi intégré la chorale et il n'a que choriste depuis 96 ti boubier vraiment je suis privilégié na ko yimbela papa Guy Emile fois c'est tu quoi bon. Donc na mouno vraiment il y a que témoignage à nene parce que kuyimbila nzambi ya kena natlamo babweso pas que bien que dans la vie hein ba mambo ke manquer que mais vraiment il y a que manière ya mouno nzambi na kusikimisa encore kimino mouno ba preuve mo na traverser na luzingo. Et comme mouno maman on pas Charlotte membre confirmé de l'OPH. Non, ça à travers la difficulté ni une banata na luzolo. J'avais un mal qui commençait par le cou. Si je me bande passé à moi, si maintenant que ça la nous tu passes la passe. Et le mal ne faisait qu'à 4 heures. Comme quand même, ça à l'école, moi mais ça la SN, j'étais à 100% uniquement en charge, il y a compte, il y a traitement. Donc je pouvais être hospitalisé partout, tout c'était à la charge de la SN. Moi, je suis science. Mais jusqu'à moins, je suis comptable. Mais j'ai essayé de totaliser. Le produit pharmaceutique est arrivé jusqu'à 25 millions. Et l'échographie, il y a pas de parce que mal, j'ai eu à faire au moins 37 bien échographies. Ça a sufflamation parce que comme j'ai eu maintenant une seconde stérilité, une stérilité secondaire. Donc moi, et j'ai mené pendant 19 ans. Comme je suis de Koumou, j'ai invité
les plus célèbres de Yabanganga. Et il faut donner là-bas le caution avant qu'on Kuma na côté Mvani Vanana Dolizi. Mais rien. Mais j'avais eu quelque part Nganga Mosi Vandaga Kuma les Kokon. Moi invité qui en a Dolizi, quand j'étais allé le consulter, moi et ma mère qui aimait beaucoup prier, il y a des zones na bête ben katuku devant nous. Kasi ben ke babante nzambi. Munu mwe kuiso aussi bien que ngame invité munu il faut musala mbongo na kati ya Dolizi yao. Ben mounen qui peut moi nenge. Moi je ne peux même pas faire quelque chose pour ta fille. Et ni kuna pesa pe munu muswa na kubik maintenant ba mambo ba fétiche, je me suis dit oh, donc on va te ba nzambi. Bien que mon père étant séminariste, il y a Valère Tama, il y a un talabanga qui s'est habitué il faut suivre Dieu, il faut chercher Dieu. Si nous sommes nzambe veillé, banga est toujours pas parce que dans la Bible, il y a tout. Et voilà que arrivé que doya salam une réflexion, mais finalement donc il faut que nous ça que ça maintenant côté nzambe. En tout cas, j'ai tourné. Que ça même ba sautage ya bangunza mukwendaka nyonso tu kwendaka mais est arrivé que on va me fatiguer parce que on me va me marier officiellement pendant 18 ans, pas d'enfant, toujours malade. Mais j'avais toujours un rêve, un beau garçon très joli. Il toquait bakala. Comme mon papa connaissait un peu, il faisait bricoler dans les cuisines. On allait dans les boîtes de nuit avec lui jusqu'à un supermarché. On mangeait dans la nuit et tout se faisait. Un temps que le femme on sentait le lit, il y a 1,80 sur 1,80 comme serré. Maintenant arrive que depuis qu'il salue, nous voilà un collègue de service, c'est elle qui s'en occupait de la SMS. Elle était déjà à l'Uzolo. Elle me dit, moi, je n'ai jamais un dossier en clairvé. L'échographie, c'est normal. C'est normal. Mais ça me dit, ce mal-là mystique vient d'où? Qui ne commence qu'à 20h, ça finit à 4h du matin. Et elle m'avait invité qu'il fallait que je me sans compter, Bantu mingi ya konti ya banganga banizo na munu comme nge kia kuluata kumbu à reine. Donc tu as un problème de génie. Donc comme ni ba royal mutuke géré ba génie d'eau comme les génies de la forêt. Donc mais munu ba butam kana dolisi. Ba mbak munu kumbu koka munu kent ba mepesa. Je me suis référé dans l'enseignement le lien du nom, le lien du sang, le lien du cordon ombilical. Donc, vous me comprendre que, en tout cas, André, solution que Kananzambi. Quand la collègue qui était assistante sanitaire, na CMS maison de Bet Kwenda, bak congé, mon aussi bak congé, et pour que Bet Kwenda na mon place. Mais pendant ce temps, je connaissais le Zolo à travers ma cousine. Mais modèle cousine on va venir boire à trans. Moi un papa moi zona que nzam que sakana et na mu va dire zola ko bina. Donc moi mo len coin de vekun. Mo len coin de vekun tenga na tumuna le zolo kunu parce que papa moi zona nzam que sakana vena babantu. Comme ka se coin modèle nzam. Munu ba yinve. Parce que comment ngeme coin zaba nzambi na ngeme coin tatemi parce que elle a perdu 3 enfants, un témoignage. Elle-même, Bazengaya hémorroïde 2 fois. Elle s'est retrouvée, c'est un féticheur, c'est un collègue. Il y a des cols, il y a une petite côté de l'usine, Natayandi. Depuis Nandila Gabon, tout droit n'a pas permis. Mais quand elle est revenue, on met allé, oh, mais je me comme na katuka côté. Mais ça va. Mais avant mu meta la bima faso papa mu zonda kati nzamba ka sakana na yanve bete vanda banti ya bacharanga bashashasha donc bete bani sala ba collecte ya mbongo na kwa ba boîte de nuit na ba bar ya mbongo bete musi mais na leo vanani disque musi bete ke bulba bouteille kaka donc animation ina na yandi ya vanda na le monde en tout cas elle aimait le disque. Mais il y a un comme elle passe devant un ganda. C'est musique na kutoka.
Yann que là où que trans, bamba de nyos que los, comme tout y a potipot y a de l'usinette y a mfouti. Donc Yann que kui na inzo nyos tout débraillé. Et toute la nuit on dormait avec elle. Quand comme on lève pardonne-moi, pardonne, Yann que côté ici à foot, m'bas mette quoi à l'école. Donc je dis jamais. Le solo il y a bangaya, mon muti musolo kubina. Mais y a mon embi que kubina. Menge. Et on plaît que le peuple que force que n'a en boîte de nuit. Yann que pour le cas challenge après, Yann me la houk, Yann me comme trans. Bah les autres me donnaient comme c'était ma cousine. Allez, ben nous foutons ben inzo. De ça, ma collègue me parlait de Lusolo, me disait moi j'ai ma cousine qui était partie à Lusolo, mais elle a maintenant beaucoup d'enfants. En tout cas, problème est Yann dit vraiment papa mi yidika. Mais ben Lusolo il a que André moins compliqué. Comme le mal avait persisté déjà à la 18e année, j'avais accepté, on a pris les congés, on était là à Kibossi. Je suis allé en 88. C'est à peu près 6 mois. Il y a papa Emile Vani Talanadi avec ma bande. Mais dès qu'on arrive dans le foyer, du train avec ma collègue, non, c'est le protocole qui m'appelle. Oh, bah, il me dit que train avec maman, la soeur, on passe Charlotte. Nous avons excusé, ça me dit mais bête que ça là, blague, ça me dit. Nous avons été ben Congo vanda kafasine. Mais pendant ça, nous adolisés, on n'a pas les patois. Nous avons ben Congo vanda. Comment vous pèse combat mon quoi? Nous avons zabi yand, nous avons même monté quoi qu'on fait. Elle m'a montré seulement, regarde si elle est file ici. Si ma file téléphonique qu'elle. Il faut que nous disions que nous savons ça déjà combat quoi. Mais quand j'ai vu avec l'écriture de Papa Emi, l'écriture, un banderole comme ça, elle avait mis le nom en pas Charlotte. Mais entre parenthèses, mais ça la Asena. J'ai dit le nom là, c'est le surnom de ma grand-mère. Reine, elle avait perdu 10 gosses. J'ai vu mes papas que 2. Donc personne ne connaît ce nom là. Ah bah Congolais avec Kumboué. Après, je lui ai dit, non, pardonne-moi. Il y a quelque chose que je vois de bizarre sur les noms qu'on a mis sur. Donc, papa Emile fait ça ordre dans le protocole. On a besoin de 3 casiers, 3 poulets, donc un coq et 2 poules, et 3 gros maniocs. Il y a un mariage, il y a un congin. C'est ce qu'il avait donné l'ordre au protocole. Ce n'est que ce manioc. La machine va dans la maza. Donc, il va bloquer au moins une semaine dans Kibossi. On a tué un poulet et je reviens à Dolisie, là on travaillait avec elle. Je n'avais même jamais compris que je dormais. Il n'y a plus le mal à partir de 20h qui commençait par le cou et m'arrivait dans tout le corps et j'avais mal jusqu'à 4h du matin. Le mal finissait. C'est au moins 3 mois après. C'est bizarre. Comme un gynécologue, Yann Vanda, bon, il y a que médecin qui salue. Je suis allé, elle me dit, mais tu es grosse. Je dis, mais comment est-ce qu'il faut? Et c'est là où je me suis rendu compte que le mal avait disparu aussi. Mais stérilité secondaire, il y a 18 ans, je me suis retrouvé grosse. Ah, rien. Voilà que munu yini mukanga oh na beto ke na ba yake na ba bancho kaka eza avec ba puissance sur la toto. Mais c'est du jamais vu hein na côté à beto ngé kweni yo tu ba Franceville et partout. Tu vois un féticheur qui te donne seulement le manioc, qui te donne la bière et tu manges seulement le poulet et tu es guéri. Et tu te retombes aussi 19 ans d'écart. Moi ne muna tete na ya deuxième bac d'écart à 19 ans. Ni en tout cas mukanga maka. Pour monter, pour descendre, je me suis dit, papa, il faut me zabia. Eu sou a irmã Virginia Pemba, mesmo confirmada do PH, sou da seção de cabine da subseção 2. Eu me nasci dentro do Lusolo. Não, até ao entrar no Lusolo não foi testemunho, porque a minha mãe estava dentro do Lusolo, me nasceu no Lusolo. Enquanto que eu já cresci o testemunho dentro do Lusolo, que eu posso testemunhar. O testemunho que eu tenho, hoje em dia, estou sempre no Lusolo, porque eu estou vendo as grandezas do papai Gui Emílio Facite Coabo, aquilo sempre que ele está fazendo perante a mim. O testemunho, o primeiro testemunho que eu tenho, em 2012, que eu vi em Ponta Negra, no meu tempo, para vir aprender, porque eu vivo em Cabinda.
Cheguei no TI, comecei a aprender. Eu sou protocolo. Lá em Pontané eu fazia o meu trabalho do protocolo. Em cima de fazer o trabalho, eu dormo a sonhar, cobro e mordeu na perna. Acordei no dia seguinte, a perna começou a inflamar, a perna ficou mesmo grande, ficou tipo uma pessoa que já queimou com água quente. Ficou, olha, bem cheio. Eu disse, meu Deus, como é que fica? Sempre faço o meu trabalho, vou na igreja, vou explicar. Sempre, os irmãos da igreja sempre corriam, entregaram Deus, aquilo me fez mais de 2 meses. O meu tio, porque ele é protestante, ele disse que não, a filha, eu tenho que te levar na minha igreja para nós ver questão de pé. Eu disse que não, a nossa igreja, nós nunca fomos esse sítio, nós só confiamos, nosso Deus que me escreveu, papai Gui Emílio Foacete Coabo. O tio, como tinha muitas dúvidas, ele disse, não, se você não vai aceitar ir à minha igreja, você vai voltar na tua mãe. Eu disse que não, nós temos a festa no Kibossi, eu vou aguentar com esses dores, a esperar essa festa, vou ir na festa, se não dá certo, eu vou voltar. Sempre fiquei com 2 meses, mesmo assim sempre estou lá fazer meu trabalho do protocolo, vou voltar a cozer. As irmãs também sempre me fazem oração, eu não dormia mesmo. A perna que eu dor, olha a perna mesmo, bem cheio. O meu tio sempre, como ele não estava querendo imagina a igreja dele, estava a negar, ele manda chamar a pessoa. A pessoa vem, pisou alho, logo que ele me meteu aquele alho, ela disse que não, ele pisou a armadilha. E esta armadilha tem que ir na igreja dele para poder tirar essa armadilha. Eu disse que não, eu não vou ir em nenhum sítio, eu vou esperar o dia que nós vamos viajar, porque nós tínhamos festa de dezembro, eu vou ir no Kibossi. O meu tio disse que não, este papai Emílio está morto no Kibossi, quem vai te curar lá? Ela não está, disse não, papai Emílio sempre está em vida. Eu esperei o tempo, fomos no Kibossi. E fomos no Kibossi naquele tempo, passei mesmo mal. E sempre eu estou a trabalhar com meu Deus, sempre com meus dores. Eu disse naquele momento, o falecido já é, papai Yoka já é falecido. Eu disse, me dá uma máquina de energia que possa trabalhar, porque das pernas não vou conseguir. Comecei a trabalhar com dores mesmo, aquilo é mesmo dores. Me disseram, não, tem que subir lá na montanha para você ir pedir você próprio. Eu subi na montanha, desci. Aquilo é mesmo, sempre está a piorar. Subimos o protocolo, sempre vai no dia 1 para voltar quase fim do mês de dezembro. Fiquei com aqueles dores, vou no Guetanim, vou vir sempre, aquele está a piorar. Começou a cheirar, sair água. Se você vê a pessoa, começa a fechar. E acordamos um belo dia, papai Yoga dividiu as pessoas já falecidas. Que não, hoje vão subir na montanha, hoje vão ir na Sangamar, disse, eu vou ficar para cozer. E uma senhora foi bem na água de Guetani, encontra papai Emílio e mostra eu mesmo, assim, não, isso é minha realidade. Ela disse que não, esta irmã, esta perna dele esquerda está na mão das pessoas. Se ele não faz o grande courier, ou ele para no Kibossi, ou para em Ponta Negra. Essa irmã vem, me encontra, logo que ele me viu à distância, essa irmã. Disse, irmã, tens problema? Disse, tem problema. Ele disse, antes para eu falar, eu tenho que chamar o vosso chefe, o vosso líder que vos trouxe aqui. Foram chamar o chefe, desceu. Ela explicou. Ele disse, tá bem, fizeram sentar com todos os fumos, me disseram, fale aquilo que você tem, abra, enquanto antes para nós fazer o courier. Eu disse que não tem mesmo nada. Ainda sou criança, não tenho nenhum filho. Neste momento, vim aprender no tio. Dentro de mim mesmo, estou a imaginar, não tem nada. Fecharam o courier. Logo que fecharam com aquele tipo, piorou mesmo. Piorou mesmo, lá em cabine, minha mãe disse que não, a Gina lá está mesmo mal. E o meu tio está esperando o regresso, que ele pode me voltar em cabine. Fiquei mesmo lá durante festa, acabou e eu sempre com dores. Eu disse, papai Emílio, é verdade, vai me envergonhar. Meu tio está a me esperar, eu vou voltar com essa perna, com essa ferida. E o que ele vai dizer? Eu falei, meu papai me disse, você não vai fazer perante a mim. Eu vou voltar em Ponta Negra, eu não vou rezar mais no Luzolo, até vou pegar os camisolas, vou queimar porque eu não estou aguentando o sofrimento. Isso falei mesmo na montanha, ao descer do papai, me faz. Você não vai fazer, eu não vou rezar, vou queimar esses camisolas. Acabamos festa, minha mãe vê, alguns irmãos olharam a perna, tanto já fizeste quase um mês. Não vê a mudança, eu disse, papai Emílio, não tem nada a falar mais. Terminamos naquele dia o regresso, me disseram, não, antes para você descer, para ir pegar o comboio, entra mais na água de Guetani, naquelas 6 horas. Banhei, entrando na água de Guetani, saí, olhei minha perna, minhas irmãs, é triste pena. Disse, ai meu Deus, com o trabalho que eu já fiz perante a ti,
Papai não consegue fazer. Se eu voltar, mas eu não vou orar no Luzolo. Eu vou parar, vou queimar tudo. Voltei às irmãs que venham comigo, pegar a água que eu levei, pasta, todos levei, outra vez vão andar porque não consegue levar nada. Descemos ao esperar o comboio. Minha mãe vem para vir me pegar. Os irmãos do protocolo disseram que não, mãe, ela vem conosco, você não tem nada a ver. Vai embora à vontade que nós vamos fazer tudo perante ele. Minha mãe também entrou no outro. E nós também entramos. Aquilo ao caminhar, eu não estava mesmo eu dentro do comboio. Estava mesmo triste a imaginar durante um mês. Papai Emílio, eu já trabalhei com meu Deus, não consegui fazer. E eu também não vou orar mais. Aquilo ao andar dentro do comboio, chegar numa meada, eu apanho o sono. Logo que eu apanhei mesmo o sono, lá no sono, dormi. Logo que eu assustei, olhei a minha perna, a perna voltou normalmente. Não tinha nenhum risco, nem nada. Minhas irmãs, eu comecei a gritar dentro do comboio. Eu disse, meu Deus. Os irmãos estão a olhar, eu disse, meu Deus. Eu estava com uma alegria, não tem como. E o tio está a esperar que eu chegasse, que ele possa pegar a minha roupa e voltar em Cabinda. Logo que nós chegamos em Ponta Negra, a mamãe também desceu para vir me ajudar algumas coisas. E eu, pobre, que estou pegando meu bidão, estou metendo na cabeça, peguei minha pasta, amarrei. Estou aí, mamãe me olhou. Oh, como assim? Eu disse, mamãe, olha, o papai Emílio faz aquilo que ele já fez perante a mim. Começamos a gritar com as irmãs das igrejas. Me diziam, não faz testemunho em Ponta Negra. Eu disse, senti vergonha. Eu disse, não vai dar. Tem que fazer. Eu disse, nada. E logo que nós chegamos na casa do meu tio, logo que nós descemos, a mulher dele, a primeira pessoa, abriu o portão para vir olhar a perna. Logo que ela abriu o portão, eu disse, tia, olha. Logo que ele olhou, ele disse, meu Deus. Olhou mais. Eu disse, mãe, seu papai Emílio já é morto. E quem que já fez perante a mim nesta perna aqui? Minha tia começou a gritar, liga meu tio. Meu tio a vir no carro, logo que ele entrou mesmo, olhou minha perna, disse, o que é isso? Olhou, disse, olha, seu papai Emílio não está em vida. E lá no Kibosi, quem que já me tratou, esta perna. É para mostrar a grandeza do papai Emílio Facito Kwabo. O meu tio disse que minha filha, qualquer viagem que você quer viajar, em nome do papai Emílio, eu vou te dar o transporte. Porque eu vi mesmo que papai Emílio é mesmo Deus. É isso para mostrar a grandeza do papai Emílio Facito Kwabo.